Boa tarde, senhoras e senhores, telespectadores aí, seguidores das redes sociais do vereador Alisson Lima. Muito obrigado pela audiência. Estamos ao vivo, direto da Câmara Municipal, da sala de reuniões da Comissão de Constituição e Justiça, com transmissão ao vivo agora para todas as redes sociais do vereador Alisson Lima, uma audiência pública para poder tratar sobre o IPTU da nossa capital. Queria agradecer aqui a presença do Dr. Júlio Anderson Alves Bueno, vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Goiás. Está presente aqui, já eu vou mostrar através da imagem, a servidora Eliane Suzy Bontempo, representando a Secretaria Municipal de Finanças, e o Dr. Gessé Cruvinel, promotor de Justiça, representando o Ministério Público do Estado de Goiás. Em 1975, senhoras e senhores, a Câmara de Vereadores de Goiânia, ela acrescentou um artigo no Código Tributário do município, que foi praticamente copiado na íntegra em cima do Código Tributário Nacional, acrescentando um artigo retirando do poder público, retirando da Prefeitura Municipal a obrigatoriedade de qualquer contrapartida em relação ao IPTU. Eu quero ler um texto que foi feito de maneira bem resumida aqui para as pessoas que estão acompanhando essa transmissão, a parte jurídica, técnica em relação ao assunto, e depois eu abri o espaço para as autoridades poderem opinar e fazerem as suas avaliações. Gabinete do vereador Alisson Lima, projeto de lei complementar que visa alterar a regulamentação do IPTU do município de Goiânia. A norma jurídica definidora da incidência do IPTU compreende 5 elementos ou aspectos a serem observados. O aspecto material, ser proprietário de imóvel predial ou territorial urbano, titular de seu domínio útil ou ser possuidor a qualquer título. O aspecto espacial, imóvel localizado na zona urbana. O aspecto temporal, só retornando ao aspecto segundo aqui, gente, ou seja, o IPTU é um imposto cobrado em zona urbana, não existe IPTU na roça, né? No sítio, na fazenda, é um imposto relacionado a espaço urbano. Aspecto terceiro, temporal, né, que é elaborado e emitido para o contribuinte a partir do dia 1º de cada ano. O aspecto pessoal, sujeito ativo, fazenda municipal e sujeito passivo, o proprietário do imóvel, possuidor e detentor do domínio útil. E o aspecto quantitativo, base de cálculo, o valor venal do bem do imóvel e a alíquota a ser aplicada. O projeto de lei complementar de autoria do vereador Alisson Lima, de minha autoria, que almeja alterar a regulamentação do IPTU no município de Goiânia, lida com o aspecto espacial para a incidência do IPTU na nossa capital, ou seja, analisa questões relacionadas com o conceito de zona urbana de nossa cidade. Os artigos 156 da Constituição Federal e 32 e 34 do Código Tributário Nacional trazem os dados gerais para a construção da regra matriz de incidência do IPTU. Seguem os mesmos. Compete aos municípios instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana. Artigo 32. O imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil localizado na zona urbana do município. Para os efeitos desse imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo de existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes construídos ou mantidos pelo poder público: meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário, rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, escola primária ou posto de saúde a uma distância mínima de quase 3 quilômetros do imóvel considerado. A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. Artigo 33 do Código Tributário Nacional. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não considera o valor dos bens móveis mantidos em caráter permanente ou temporário no imóvel para efeito de sua utilização, exploração ou comodidade.
Artigo 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Não demora muito não, gente. Tem pouca coisa aqui para ler ainda. Vence assim que o Código Tributário Nacional estabelece a necessidade de uma lei municipal, ou seja, transfere para o município a legislação em relação ao IPTU. Há de convir que a listagem oferecida no Código Tributário Nacional não pode ser entendida como taxativa, nada impedindo que o legislador municipal, ou seja, o chefe do Executivo Municipal ou os vereadores, acrescentem outros itens de equipamentos públicos ou reformule o quadro de benfeitorias. Nada impediria, por exemplo, que o município combinasse em um só item o abastecimento de água e o sistema de esgoto sanitário ou separasse a existência de escola primária do posto de saúde. O ensinamento de Aires Barreto alicerça essa tese. A enumeração do Código Tributário Nacional não é números clausulos. O que a lei complementar exige é a presença de pelo menos 2 dos implementos de habilidade ali registrados. Nada impede que os municípios acrescentem outros. Na análise do parágrafo 32 do Código Tributário Nacional, emerge que o município tem autonomia para definir os limites da zona urbana em legislação específica, obedecendo-se ao requisito mínimo de se ter no local pelo menos 2 melhoramentos dispostos em incisos. A lei municipal deve, portanto, partir de 2 premissas básicas para definir zona urbana: identificar os contornos geográficos do perímetro urbano e considerar também como espaço urbano áreas que usufruam de equipamentos públicos, enumerados pela lei municipal. Segue. Pois a competência dos municípios para definir os critérios de área urbana também é evidente, desde que obedecidas as diretrizes do Estatuto da Cidade. É certo que os municípios podem, por meio de suas leis e principalmente pelo plano diretor, vedar o uso de propriedade urbana para fins de exploração agrícola ou agropastoril, com o intento de melhor organizar o uso do solo municipal. A competência tributária do IPTU é competência material e legislativa exclusiva, sendo desde o início estabelecido de modo explícito pela Constituição Federal em favor dos municípios, um critério que o legislador deve levar em consideração na hora de instituir o tributo. Devemos lembrar que a Constituição Federal não cria o IPTU, apenas outorga competência ao município para criá-lo através de sua Câmara Legislativa, como eu falei há pouco, tanto competência da Câmara Municipal legislar, como também do Executivo, propondo emendas, alterações e critérios para a legislação do IPTU. Mais 2 páginas apenas, com breves palavras. Lei número 5.040, de 20 de novembro de 1975, que foi a lei que eu falei aqui, que foi colocada na época, um artigo, né, que eu considero alienígena porque ele distorce a realidade, né? O IPTU ele é um imposto de caráter social e deve ser interpretado de tal forma. Artigo 9º. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil e a posse de bem imóvel por natureza e por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do município. Para os efeitos dessa lei, entende-se por zona urbana toda a área assim definida por ato da administração municipal, bem como a urbanização ou de expansão urbana e ainda as constantes de loteamentos destinados à habitação, indústria, comércio, prestação de serviços e os destinados a atividades hortifrutigranjeiras e agropastoris. Na zona urbana, definida neste artigo, deverá ser observado o requisito mínimo da existência de pelo menos 2 dos melhoramentos dos incisos seguintes: construídos ou mantidos pelo poder público, meio-fio, pavimentação com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário, rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. E artigo 10º, que é o artigo polêmico na época que ele passou batido nessa casa, e que hoje estou com o projeto tramitando aqui de alteração do Código Tributário, que já passou em primeira votação, passou pela Procuradoria com um parecer favorável. O artigo 10º, que é o artigo polêmico, a incidência, ou seja, a cobrança, independe do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas.
Projeto de lei complementar em tramitação. Projeto de lei número... o número está faltando aqui no corpo do projeto. Tá, autoria do vereador Alisson Lima. A proposta de mudança. O artigo 10º da lei supracitada passaria a vigorar com a seguinte redação. A incidência, ou seja, a cobrança, depende do cumprimento das exigências legais dispostas no artigo 9º dessa lei, assim como das normas regulamentares e administrativas. Essa lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, vereador Trajano Guimarães, 23 dias no mês de maio de 2017, Alisson Lima, vereador. Agora eu queria, de maneira bem sucinta, são apenas algumas linhas mesmo, gente, acho que em 2 minutos eu leio, a justificativa da proposta dessa mudança. Por que eu, vereador Alisson Lima, ouvindo um clamor social, decidi entrar com essa alteração, essa proposta de alteração do Código Tributário do município em relação a esse artigo 10º? O IPTU é o imposto cobrado de todo contribuinte que seja proprietário ou possuidor de um imóvel urbano. O fato de ser cobrado pelos municípios entra mais próximo. O fato de ser cobrado pelos municípios, ente mais próximo do cidadão, torna o referido imposto muito conhecido pela população. Trata-se de um imposto que visa essencialmente ao patrimônio. O aspecto material do fato gerador é, pois, a propriedade predial e territorial urbana. Esse fato gerador está previsto no artigo 156, inciso 1 da Constituição de 1988 e é explicitado no artigo 32 do Código Tributário Nacional. É a propriedade, o domínio útil e a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, como definido no Código Civil, situado na zona urbana do município, desde que servido por, no mínimo, 2 dos melhoramentos arrolados no primeiro dispositivo. Está claro aqui para todos, né? A questão da natureza do IPTU, a forma com que ele é cobrado. No município de Goiânia, o IPTU ele é regulamentado no artigo 125, né? E segundo da lei orgânica do município de Goiânia, lei número 5.040, de 20 de novembro de 1975, ano em que nasci, né? Que dispõe sobre o Código Tributário do município. Atualmente, para haver a incidência do IPTU, o imóvel deve estar localizado na zona urbana do município. Esse é o aspecto espacial do IPTU e o próprio CTN, no artigo 1º, né, no inciso 1º do artigo 32, define o que é zona urbana justamente para diferenciá-la da zona rural, sobre a qual há incidência do imposto territorial rural, que é o ITR. Para uma zona ser considerada urbana e, portanto, passível de cobrança do IPTU, deve possuir pelo menos 2 dos melhoramentos descritos no referido artigo, construídos ou mantidos pelo poder público. São eles meio-fio, calçamento, canalização, abastecimento de água, sistema de esgoto, escola, etc. A presente propositura visa ampliar o cumprimento dos requisitos de melhoramentos indicados pelas legislações vigentes, avultando a exigência dos benefícios já estabelecidos, determinando ainda que, para haver a incidência do imposto, depende do cumprimento das exigências legais, regulamentares e administrativas. Acredita-se que as ampliações apresentadas por esse projeto de lei trará benefícios para toda a população goianiense, que muitas vezes sofre com o descaso e omissão do poder público quanto ao cumprimento nos dispositivos legais urbanísticos. Diante do que foi exposto, esperamos o apoio dos nobres pares, né, presentes nessa sessão, na aprovação, no apoio, no endosso da presente propositura ante a sua relevância e interesse público municipal. Isso aqui é a parte jurídica da proposta. Agora, como a gente está transmitindo pelas redes sociais, acho que é bom deixar bem claro para o internauta, para o telespectador dessa transmissão, a leitura simples, né, simplificada da situação. Hoje a pessoa paga IPTU em qualquer lugar de Goiânia, qualquer bairro de Goiânia paga IPTU, sem ter a exigência de uma contrapartida, sem ter o respaldo do poder público de que aquela área em que ele mora, reside, paga IPTU, haverá algum tipo de consequência direta daquele pagamento. Nós temos aqui algumas fotos de bairros de Goiânia. Esse aqui, por exemplo, é o Privé Residencial Elza Fronza. É um residencial que foi autorizado pelo poder público, né?
não tem asfalto no lugar e apenas posteamento e iluminação, não tem asfalto, e as pessoas pagam IPTU. Tem como alterar já para outro bairro? Nós temos 3 bairros lá. O primeiro, por favor, Paulo Pacheco, que é um loteamento pequeno que fica na região noroeste, ali perto da Vila Mutirão, cerca de, no máximo, 200 casas. Também não tem asfalto. Foi um loteamento autorizado pela Caixa Econômica Federal. Uma cooperativa fez o projeto todo de loteamento, a Caixa autorizou, foi financiado, as pessoas pagam as parcelas mensalmente, anualmente, enfim. E até hoje o asfalto não chegou, nenhum benefício. Próximo bairro, por favor. O próximo bairro e último dessa apresentação é o residencial Alice Barbosa, que é um bairro. Não, esse é o outro, por favor. O último lá, esse. Esse passou por um recapeamento da prefeitura nos últimos dias. Repara, pode, por favor, mudando as fotos. Olha a qualidade do recapeamento da prefeitura. O asfalto com várias fissuras, rachaduras. E foi feito um recapeamento recentemente lá. Óbvio, deixando a desejar, um recapeamento de péssima qualidade. Inclusive, todas essas fotos eu enviei para o secretário de Infraestrutura do município, Fernando Cosetti. Olha isso aí, gente. Esse é o recapeamento. E a própria estrutura do asfalto a gente percebe como é que é. Então, o que eu quero propor com esse debate aqui, com essa audiência pública? Andando por Goiânia, em vários bairros, principalmente da periferia, e infelizmente existe esse contraste, você anda por vários bairros de Goiânia na periferia, você encontra vários bairros com asfalto de péssima qualidade, os equipamentos na praça pública não têm qualidade, os prédios são feitos literalmente com material de baixa qualidade em comparação com o prédio público feito numa região mais centralizada. Esses contrastes que acontecem e que são muitas vezes patrocinados pelo poder público geram uma revolta na população. Não pode haver distorção. Não é porque a pessoa mora num bairro de poder aquisitivo elevado, no Bueno, no Marista, no Alphaville ou no Aldeia do Vale, que ela vai ter uma contrapartida social do IPTU diferente de quem mora na periferia. Proporcionalmente, é óbvio que a pessoa que mora na periferia vai pagar menos. Tem uma questão justa, social e humana. Agora, a contrapartida tem que ser a mesma, com a mesma qualidade. O asfalto tem que ser com a mesma qualidade. O meio-fio, passamos aí, ó. Aqui não tem meio-fio do lado lá, ó. Não tem meio-fio na região interna do asfalto. Tem apenas o meio-fio da calçada. Isso aí é o bairro que tem o meio-fio, os outros lá não tem. E são bairros em que tem incidência do IPTU e a cobrança. Então, o que eu quero provocar com isso tudo e queria, a partir de agora, já dividir com vocês a responsabilidade do debate. Apenas para gerar uma reflexão. O IPTU é um imposto de natureza social. Ele é um imposto que ele é cobrado a partir do que a Constituição estabeleceu em 88. Só que a Constituição ela é clara, cabe aos municípios legislarem sobre o IPTU. A princípio, aqui em 75, no Código Tributário Municipal, que foi praticamente transcrito em cima do Código Tributário Nacional, não existe contrapartida alguma obrigatória para o poder público. A prefeitura tem a prerrogativa e o dever de cobrar e a liberdade de cobrar, e não tem nenhuma responsabilidade subsequente. Eu moro no setor Pedro Ludovico há 8 anos, Nobres Pares, e de lá para cá eu não vi uma manutenção na minha rua. Uma. Recapeamento asfáltico, pintura no meio-fio, até mesmo poda de árvores, que é um serviço simples. É preciso realmente uma via sacra dos moradores para terem esse tipo de serviço. Isso não é justo. O poder público tem que cobrar o IPTU e automaticamente tem que lançar algum tipo de programa com transparência para a população, garantindo para a população que ela vai ser assistida. Inclusive, eu pretendo entrar nos próximos dias, e isso já comunico oficialmente agora para o jurídico do meu gabinete, um requerimento nessa casa pedindo explicações da Secretaria de Finanças do município em relação a pelo menos 10 bairros de Goiânia que eu vou sortear de maneira aleatória para saber quanto aquele bairro pagou de IPTU e quanto foi revertido em melhoria. Isso é importante. Esses bairros mesmo aqui citados, Alice Barbosa, Paulo Pacheco e o Elza Fronza, quanto essas pessoas pagaram de IPTU no ano de 2016? A soma total de cada bairro. E quanto foi revertido em benefício real? Eu aposto que nós vamos flagrar uma gigantesca distorção
e uma atitude desumana por parte do poder público. Semana passada eu estava aqui entrando numa outra questão da saúde pública e recebi informação via Secretaria Municipal de Saúde de que o orçamento geral da Secretaria de Saúde Municipal, o orçamento anual da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia é de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Estamos falando de uma cifra gigantesca, 1 bilhão e 100 milhões de reais na saúde pública, e a contrapartida da saúde não precisamos nem especificar aqui. Então, a proposta que eu estou trazendo através dessa mudança no Código Tributário do município é a inclusão do artigo 10º. Aliás, o artigo 10º já foi incluso lá em 75, mas é a inversão dele completamente. Em 75, ficou estabelecido que o poder público municipal não tem nenhuma obrigação de contrapartida. Artigo 10º. A incidência... Perdão, voltando aqui agora. Artigo 10º. A incidência independe do cumprimento de quaisquer exigências legais. Lembrando que a inclusão desse artigo 10º aqui foi por conta dos vereadores. Ele não tinha no Código Tributário Nacional. O que eles fizeram? Eles enfatizaram para o poder público municipal a prerrogativa da não cobrança, da não responsabilidade em relação a qualquer contrapartida, no artigo 10º. E eu estou propondo uma mudança, que o artigo 10º fique de maneira clara que a incidência, ou seja, a cobrança do IPTU, depende do cumprimento das exigências legais dispostas no artigo 9º dessa lei, assim como das normas regulamentares e administrativas. Deixando bem claro que eu acredito que, com essa mudança, haverá uma resposta para a sociedade em relação à contrapartida do IPTU, principalmente em relação às causas coletivas. Um bairro afetado com esses aqui, que, na minha opinião, é a vergonha que a prefeitura faz, a partir dessa mudança do Código Tributário do município, esses moradores poderão entrar com processos judiciais, né, principalmente de causa coletiva, para poder pleitear melhorias das quais eles são mais do que merecedores e dignos. Não é justo um loteamento que foi feito praticamente 13 anos, que é o residencial Paulo Pacheco, que foi feito sob autorização do poder público, comercializado via Caixa Econômica Federal, as pessoas pagam todas as mensalidades, pagam IPTU, inclusive, e não tem nenhum tipo de contrapartida. Eu abro agora espaço para os nossos convidados poderem se manifestar, lembrando que nós estamos aqui ao vivo pelas redes sociais. Nós temos aqui a Eliane Suzy Bom Tempo, representando a Secretaria Municipal de Finanças, o Dr. Júlio Anderson Alves, vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Goiás, e também o Dr. Gessé Cruvinel, representando a Promotoria da Ordem Tributária, Ministério Público do Estado de Goiás. Aberto aqui a manifestação dos nossos convidados agora. Fala primeiro. A servidora Eliane Suzy Bom Tempo. Por favor, alcance o microfone. Tem microfone ali já. Inicialmente, eu agradeço a oportunidade. E, a hora que o senhor leu a justificativa do projeto de lei, até achei que a justificativa ficou muito bem feita. E toda a explanação que o senhor fez aí também ficou muito... ficou bem de acordo com a doutrina, de acordo com a jurisprudência, de acordo com a legislação. Mas ela vem exatamente reforçar o argumento contrário que eu tenho em relação ao projeto de lei. Por quê? Como o senhor mesmo disse, a Constituição ela prevê a possibilidade do município de cobrar o IPTU. E o Código Tributário Nacional, sim, o Código Tributário Nacional, que é o Código Nacional, ele que norteia toda a aplicabilidade do sistema tributário no país, assim, em todas as esferas, ele que dá a extensão e o alcance, os limites de todas as normas. Então, ali no artigo 32, ele diz, realmente é o critério espacial que o senhor disse, que para que haja o fato gerador do tributo, tem que haver a propriedade, a posse ou a propriedade, a posse
Exato. Domínio. Exato, ou domínio. E também tem que ser dentro de uma área urbana, essa área urbana definida pelo próprio município, que o município já fez, e além de estar dentro de uma área urbana, ela tem que atender a 2 daqueles 5 requisitos que estão dispostos na lei. Como o senhor mesmo disse também, o nosso CTM, ele é de 75 e ele copiou, ele transcreveu o que diz o Código Tributário Nacional. Então, a nossa lei ela está de acordo com o Código Tributário Nacional, ela está, não só a nossa aqui, eu acredito que de todas as capitais, ela está de acordo ela não tem nenhuma inconstitucionalidade, nenhuma ilegalidade, ela está de acordo com o que dispõe a lei maior, que é o Código Tributário Nacional, que norteia essa questão. E aí vem a dúvida que eu ponho. Vamos primeiro aqui ficar só nesse artigo 9º, no parágrafo 2º, que o senhor está sugerindo alterar. Caso seja alterado, hoje, como o senhor mesmo mostrou aqui, várias áreas do município não têm ainda pavimentação e asfalto. Então, esses provavelmente estão ali na 4ª zona fiscal, que pagam 0,2% quando é construído e 1% não construído. Exato, a isenção eu até vou falar daqui a pouco. Então, o senhor imagina a 4ª zona fiscal, provavelmente toda ela. Então, seria abrir mão de um tributo, abrir mão de uma receita tributária que nós temos hoje. Porque hoje, como o senhor mesmo disse, tem o critério espacial. Então, dentro do município, a lei do município, ela define o que é a zona urbana. O que não é urbana é a zona rural. Então, esses imóveis que sairiam dessa incidência tributária do IPTU, eles ficariam ali não pagariam nenhum tributo, nem ITR, porque não estão na zona rural, e nem IPTU, porque não preenche esses 5 requisitos. Então, haveria uma queda de receita muito grande. A essa queda de receita, o que eu entendo? Que essa lei aqui, a hora que o senhor muda esses critérios de aferição aqui, na realidade, o que está fazendo é uma renúncia fiscal, é uma isenção. E aí a isenção... Só uma parte, perdão. Eu não estou propondo que a prefeitura não cobre IPTU lá, nessas regiões específicas, em nenhuma. A proposta não é essa, não é a prefeitura não cobrar, pelo contrário. O IPTU, eu sei que ele é constitucional e tem a norma vigente, que é o Código Tributário do município. O que eu estou querendo propor através dessa alteração é que a prefeitura cobre, mas melhore a contrapartida. Sim. Eu entendo que deva melhorar mesmo, eu também concordo. Agora, do jeito que está hoje, se for alterar isso aqui, o que vai haver mesmo é uma renúncia de receita. E eu não estou dizendo... Eu não tenho esses dados aqui. Os meus colegas auditores também, que trabalham na prefeitura, que trabalham exatamente com o IPTU, eles às vezes podem informar. Mas nós temos áreas imensas que estão na 4ª zona fiscal, que não têm, por exemplo, o meio-fio ou não estão em uma área de asfalto, e que, na realidade, estaria beneficiando, às vezes, o grande proprietário de terra. E eu acredito que são vários, né, nesse sentido, de loteamentos, etc. Agora, o que eu acho, se está havendo se essa lei ela propiciaria uma redução na despesa, na receita do município, seria uma renúncia fiscal. Sendo uma renúncia fiscal, ela deveria vir na forma de uma isenção e aí sim respeitar o disposto na Lei Complementar 101, principalmente ali no artigo 14, onde o artigo 14 diz que qualquer lei que amplie ou conceda benefício de natureza tributária, ela deverá vir acompanhada de uma estimativa do impacto orçamentário e financeiro do exercício em que deva iniciar a sua vigência nos 2 seguintes e atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e pelo menos a uma das seguintes condições. Aí a segunda condição aqui, eu até grifei, que seria estar acompanhado de medidas de compensação no período mencionado no caput por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributos ou contribuição. Então, o que eu penso? À medida que desonera uma gama da população desse IPTU,
de qualquer maneira, teria que ser compensada essa receita. Compensando essa receita, teria que, às vezes, criar um novo tributo, ou ampliar a base de cálculo de outros, ou aumentar a alíquota. Então, eu não sei, eu não estou questionando a aplicação dos incisos, eu não estou dizendo que seria justa a cobrança ou não. O que eu estou dizendo é que isso aqui incorreria numa renúncia de receita. A meu ver, seria uma renúncia de receita. Mas a senhora Eliane, em momento algum a gente está propondo aqui que as pessoas não paguem o IPTU. O que nós queremos provocar é a prefeitura oferecer uma contrapartida permanente. Esse que é o problema. Hoje a pessoa paga o IPTU e ela não tem a garantia de nenhum tipo de retorno. Não, mas a forma que a gente está propondo a proposta é você realmente provocar o poder público para ele oferecer essa contrapartida. Ele vai continuar tendo o direito de cobrar. A gente não quer retirar o direito da prefeitura de cobrar o IPTU. Sim. Bom, isso aí realmente mudaria, ficaria diferente do que está disposto no Código Tributário Nacional. Então, eu entendo até que haveria ali uma certa ilegalidade. Eu não estou dizendo que o senhor não possa, que esses requisitos não sejam, que sejam taxativos. Não são. Mas eu acho que se a própria lei, se o próprio CTM, a hora que ele deu uma diretriz para o município seguir, ele diz que o imóvel tem que estar em uma área urbana e tem que atender a 2 daqueles benefícios. Então, eu acho que o município ele está seguindo aquilo. Eu não digo que seja que não falte o asfalto, que não falte o meio-fio e todos esses mecanismos. Seria bom que todos os bairros de Goiânia tivessem. Mas eu acho que a cidade também, ela é dinâmica, ela está crescendo o tempo todo. Então, à medida que cresce, esses bairros à medida que o bairro está sendo criado, ele demanda um certo tempo, inclusive, para o próprio poder público ter condições de propiciar todos esses benefícios que estão previstos. O próprio Código Tributário Nacional e o Código Tributário Municipal também, ele, aqui no inciso 2º do artigo 9º aqui, trata da zona urbana definida. Nesse artigo deverá ser observado o requisito mínimo da existência de pelo menos 2 dos melhoramentos constantes. Da margem. Sim. 2 dos melhoramentos constantes. Sim. Então, serviço e melhoramento, né? O melhoramento, subentende-se o quê? Melhoramento. Manutenção. Sim, o município observa 2 desses aqui. Então, cada processo, sempre que o contribuinte entende que ele não poderia pagar o IPTU ou deveria pagar o ITR, vai uma fiscalização no local, uma vistoria, e analisa se tem esses requisitos, se está atendendo. Se não, ele não paga o IPTU. Isso aí é observado. Agora, eu queria até abrir aqui um parênteses para mostrar, logo, porque o senhor está alterando aqui o artigo 9º e o artigo 10. Logo à frente tem o artigo 11, que fala das isenções. O senhor pode olhar aqui no inciso 7, que fala: os imóveis residenciais com área construída de até 60 metros quadrados e edificados em terrenos de até 360 metros, localizados em logradouros não pavimentados, são isentos. Então, aqui tem toda uma relação de isenção. Esse projeto de lei, assim, eu acho que ele também estaria trazendo uma isenção, porque o senhor estaria tirando da zona de incidência tributária ali, ou às vezes eu estou confundindo aqui não incidência com isenção, mas na realidade o efeito é o mesmo. Então, estaria tirando aqueles ali da tributação e passando para esse limbo ali, que não haveria nenhum tributo. Nós estamos com ênfases diferentes, né? Sim, a ênfase da senhora tem sido também na questão de eu reduzir a arrecadação com essa lei que eu estou provocando, com essa mudança na lei que eu estou provocando. Sim. E a minha ênfase é o contrário. Nós estamos querendo melhorar a contrapartida. Deixando bem claro, melhorar a contrapartida, porque se a prefeitura cobra o IPTU de uma determinada região, ela tem por obrigação, retribuir aquela cobrança com serviços e manutenção permanente.
Isso, infelizmente, não é bem assim que funciona. Então, na verdade, o que a gente está querendo provocar? Que através da mudança desse artigo, a prefeitura ela aumente a responsabilidade dela nos locais onde ela cobra. Cobrar, ela vai continuar cobrando. Ela isenta áreas ou pessoas dentro de fatores sociais. E isso é a prefeitura que tem esse controle de onde ela vai cobrar e de onde ela vai deixar de cobrar. Agora, onde ela cobra, tem que ter a contrapartida eficiente e permanente. É isso que a gente está querendo provocar através da mudança. Permite uma intervenção? Bem, eu gostaria de colocar o seguinte. Doutor Gessé Cruvinel, do Ministério Público. Inicialmente, eu quero dar os parabéns ao vereador Alisson Lima pela iniciativa. A ideia de exigir do município que, né, faça os melhoramentos nos bairros, né? Sem dúvida, o cidadão tem que ser tratado com dignidade, ele tem que ter o direito assegurado das contrapartidas devidas pelo município, né? Com certeza, o município tem que colocar lá os melhoramentos, né? Como asfalto, meio-fio, rede pluvial, rede sanitária, energia elétrica, todos os benefícios que o bairro deve ter. Sem dúvida, é um dever do poder público, né? Tanto da prefeitura como da própria Câmara Municipal, né? Através da legislação, deve trabalhar nesse sentido de assegurar os direitos dos cidadãos, né? E a ideia veiculada aqui no projeto de lei apresentado pelo vereador Alisson Lima vai nesse sentido. Sem dúvida, vai e desperta para isso. Agora eu vejo algumas dificuldades. A primeira dificuldade é a questão do fluxo de caixa do município e o enfrentamento com a lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Porque a partir do momento que esse projeto de lei estiver aprovado, né, no caso, se ele for aprovado nesse exercício de 2017, em janeiro de 2018, o município de Goiânia não vai poder lançar o IPTU em relação àqueles bairros que não estiverem presentes todos os requisitos que está se exigindo no projeto de lei, certo? Então, a partir de em 1º de janeiro de 2018, o município de Goiânia não poderia cobrar IPTU de qualquer desses imóveis situado em bairro que não atendesse os requisitos mencionados aqui no projeto de lei complementar apresentado. O município só poderia lançar IPTU nos bairros que atendessem aqueles requisitos. Então, nesse sentido, com certeza nós teríamos uma queda, uma queda na arrecadação do município de Goiânia, e nós teríamos aquela hipótese prevista lá na lei de responsabilidade fiscal. E teria que, então, haver uma previsão, né, de uma compensação de receita para o município, seja através do aumento da alíquota do IPTU para os demais bairros, seja através de um outro mecanismo que criasse receita para o município para compensar essa perda de receita. Porque, na realidade, o município já tem compromissos assumidos, né, que ele tem que honrar. Então, caso o projeto de lei seja aprovado nos termos que estão aí, nós criaríamos um problema socioeconômico no município de Goiânia. Com certeza. Vejo assim. Agora, isso denigre a ideia, a proposta? Não, de forma alguma. Eu acho que a ideia é ótima, é excelente. O que nós precisamos é construir um meio de resolver esse problema de fluxo de caixa, né? Então, nesse sentido aqui, eu faço uma sugestão. Por exemplo, poderia se acrescentar no projeto de lei prazos para que ele entrasse em vigência. Fosse concedido ao município prazo para que ele implemente as melhorias, né, em cada bairro, né, para ele poder, então, exigir. Então, vamos supor, a 4ª zona fiscal que tem problema, nós teríamos que ter um levantamento de quais bairros são,
quanto de recurso isso demanda, porque se nós tirarmos imediatamente a possibilidade do município cobrar o IPTU, o que vai acontecer? Vai faltar, inclusive, recursos para fazer esses melhoramentos. Então, eu vejo que nós poderíamos colocar na próprio projeto de lei prazo para o município implementar as melhorias, né? Então, vamos supor, bairro tal, poderíamos eleger os bairros mais problemáticos, têm maior dificuldade, vindo em primeiro lugar, né? Como esses foram citados aqui, que o problema da deficiência de contrapartida seja maior. Então, vamos colocar um prazo de 1 ano, 2 anos, para o município de Goiânia colocar os melhoramentos no Elza Fronza, certo? Se ele não colocar os melhoramentos em 2 anos no Elza Fronza, ficaria impedido de cobrar, de lançar o IPTU naquele bairro. E assim, subsequentemente, ou um prazo geral de 3 anos, 4 anos, para que o município implementasse as melhorias necessárias e obrigatórias. Eu vejo que, por essa forma, nós evitaríamos o problema da renúncia de receita, da redução de receita, porque o município teria um prazo para implementar as melhorias, fazer os melhoramentos, certo? E caso o município não implemente as melhorias dentro do prazo legislado, né, colocado no projeto de lei, aí sim o município ficaria impedido de lançar o IPTU. Porque nos termos que está colocado no projeto de lei, em janeiro de 2018, o município de Goiânia não poderia cobrar IPTU em qualquer bairro que não atendesse os requisitos do projeto de lei, que não apresentasse, são 5 itens aí? 5 itens. Dois. Não, mas eles são mantidos. Eles são mantidos. Eles são mantidos, doutor. Em momento algum, a gente está colocando aqui a questão do não pagamento, né, da renúncia fiscal. A exigência do artigo 10 aí. Porque o artigo 10... A exigência do artigo 10 aqui, ó, a incidência, ou seja, a cobrança, né, do projeto, depende do cumprimento das exigências legais dispostas no artigo 9º. Então, depende. Então, se o município não cumprir os melhoramentos, em 2018 ele não vai poder O município cobrar. já observa esses 2 requisitos? Então, na verdade, não haveria consequência nenhuma. Não, haveria consequência. Porque se o Aí município aumenta já pra não... 5, Pois é, não, são cinco melhoramentos apontados pela lei. O artigo 32, que é repetido aqui pelo CTN, o Código Tributário Municipal, praticamente repete os do artigo 32 do Código Tributário Nacional. Meio-fio, calçamento, posteamento com ou sem entrega domiciliar de energia, escola pública primária ou posto de saúde a uma distância de pelo menos 3 km do imóvel em consideração. O imóvel para pagar o IPTU, tem que ter pelo menos 2. Hoje, Pelo menos 2. Não é obrigado ter todos. passado o projeto de lei, passaria Não. a cumprir a Foi todos. pelo que eu entendi do projeto de lei. Dos 5. Entendi. Então, aí já tem uma dificuldade, por quê? Ampliar o leque de melhoramentos, na verdade, de serviços e melhoramentos, que é aquela questão da manutenção. A lei maior sem observar a Constituição, deixando a Constituição um pouco de lado, que agora a gente vai olhar só o CTN, que é a norma geral, que o município tem que observar, porque a norma geral, apesar do município ter a competência tributária, ela também não pode fugir da norma geral, que é o CTN. O CTN condiciona o quê? Pelo menos 2 dos melhoramentos. Eu entendi a lógica do seu projeto, vereador, no seguinte sentido: eu não quero... Ele condiciona, porém, a própria Constituição diz que a legislação é municipal. Não, entendi. A competência para instituir o CTN pode ser copiado, mas ele não precisa ser copiado como regra absoluta. Eu entendi. Mas o Código Tributário Nacional vem trazer norma geral. Então, o município, quando for, por exemplo, legislar sobre o ISS, sobre o ITBI, sobre o IPTU, ele tem que observar a regra geral que serve para todos os municípios do país. No caso, é o Código Tributário Nacional. Então, eu não posso obrigar os 5. No mínimo 2, a não ser que o Código Tributário seja alterado. Nacional. Isso. Ele fala, pelo menos, Isso. o município ele teria uma autonomia para determinar mais que 2, porque é pelo menos... A legislação é municipal. Então, o português é claro. Entendi. Pelo menos 2, mas Pelo ele tem menos. uma autonomia O município... de determinar os 5, o município.
Entendi. Mas eu entendi o espírito do seu projeto no que seguinte sentido. Eu não quero abrir mão de receita, se bem que, consequentemente, poderia resultar numa não... Poderia, diante de uma irresponsabilidade da prefeitura num médio e longo prazo. Entendi. 3, 4 anos sem nenhum tipo de melhoramento no bairro, aí é nada mais que justo de uma ação coletiva as pessoas ficarem sem pagar o IPTU. Eu entendi. No caso, você quer vincular a cobrança do tributo a uma contrapartida. Tá. Não, porque o que eu entendi... É tirar da incidência. Porque eu entendi retirando o da seguinte, incidência está exigindo... O bairro que não atende os Isso, requisitos. que pelo que eu entendi, está exigindo uma contrapartida pelo IPTU. Não, isso está criando uma hipótese de incidência para o imposto, ou seja, é o segmento de 5 melhoramentos. Porque é pelo menos 2. Tá, mas está obrigando a aplicação do dinheiro nesses melhoramentos. Permanentemente. Tá. Eu concordo com o espírito, porque realmente você andar no estado esburacado aqui não é brincadeira. Né? Agora, com devido respeito, eu acho que é muito bom o seu projeto, eu acho que vai atender o anseio popular, realmente o clamor popular. Só que agora eu tenho um problema do ponto de vista constitucional. Né? Assim, é uma sugestão que eu estou tendo contato apenas agora com o seu projeto. Eu não vi ele na íntegra ainda, mas, pelo que eu estou percebendo, por isso que eu estou perguntando sobre a vinculação. Está criando uma contrapartida, está obrigando o município a ter uma contrapartida. De uma certa forma, sim. Está alterando a hipótese de... Sim, mas para obrigar o município a ter Sim, de aquelas uma certa forma, contrapartidas. sim. Porque, assim, uma coisa... Perdão, uma coisa... Diretamente, sim. Nós temos um mito muito grande, que esse imposto não pode ser questionado. A palavra imposto já vem derivada de imposição. Não, deve ser. Imposto pode ser questionado? Sim ou não? Essa pergunta eu trouxe ela aqui a público há uns 20 dias aqui na Câmara. O pessoal ficou com a cara de interrogação. Podemos questionar o imposto, sim ou não? Claro, é evidente. Podemos questionar. Então estamos aqui para isso, para poder questionar a natureza do IPTU, é um imposto social. É um imposto que ele, por mais que se fale que não existe a exigência de contrapartida, mas é um imposto que nasce do fator urbano, né? Só dentro de uma cidade pode ser cobrado IPTU, indica os melhoramentos, né? 2 no mínimo, mas no mínimo. Não pode ser cobrado, igual a doutora Ana falou, pode ser cobrado 5, 6, 7, 10. A legislação é municipal. Outra coisa, fala de serviço e melhoramento. Não é apenas o asfalto, é a manutenção do asfalto. Se tem o meu bairro, eu moro 8 anos no bairro e de lá para cá não teve nenhuma reforma no asfalto substancial. Ou seja, nós queremos provocar o poder público a, de uma certa forma, ter sim a exigência da contrapartida. Entendi, mas aí entra para mim 2 problemas. Um primeiro da ordem constitucional e outro que eu vejo uma certa inconstitucionalidade, mas como eu te disse, ainda não tive muito acesso ainda ao seu projeto de lei na integralidade. Agora eu tenho um outro problema, antes de falar da inconstitucionalidade, é com relação à legalidade, porque veja só, o CTN vai definir o que é ITR e o que é IPTU. O imóvel, doutor, eu vou discordar de você com relação à questão, o imóvel vai ficar sem pagar, ele vai ter que pagar. Ou o imóvel é urbano ou ele é rural. Para fins de ITR e IPTU, se ele não é urbano, porque a legislação de ITR define o quê? O imóvel, para pagar IPTU, ele tem que atender esses requisitos. Logo, o imóvel que não tem esses requisitos, ele tem que pagar ITR. Então, vai ter que pagar ITR. Mas o município definiu que ele está dentro da zona urbana. Não interessa. Não interessa se o município, se o imóvel em consideração esteja dentro da zona urbana. Não interessa. Isso não interessa para ITR. Para fins de ITR, isso não é necessário. Ele pode estar no centro da cidade. Se ele não tiver pelo menos 2 desses requisitos, ele vai ter que pagar ITR. Ele não vai poder ficar sem pagar tributo. Um dos 2 ele vai ter que pagar. Sem ITR ele não fica. Ou é IPTU, se ele tiver dentro da área urbana. Se ele tiver dentro da área urbana e tiver pelo menos 2 dos melhoramentos, aí ele é urbano e está sujeito ao IPTU. Se ele tiver dentro do perímetro urbano, definido pela lei municipal como urbano, e não tiver pelo menos 2, aí ele está sujeito ao ITR. Então, aí ele está sujeito ao ITR, que pode ser cobrado pela União, ou caso o município queira fazer a opção, o próprio município pode fazer a cobrança. Tá? Agora, é por isso que eu estou questionando, porque para fins de definição de ITR, tem que ter pelo menos 2. Então, eu entendo que aí o município não poderia ampliar, porque senão ele ampliar esses 2 requisitos, porque ele entraria em choque com a questão do ITR, com a legislação do próprio ITR. Então, é por isso que... Por quê? O que ocorre? Se amplia, condiciona o imóvel a não pagar o ITR, ou vice-versa. Eu entendo que pode entrar em choque.
Agora, mas doutor- isso aí para mim é até o de menos. Isso aí você pode dar uma estudada melhor, acho que pode ficar de menos. Agora, o meu problema é com relação à vinculação, certo? A exigência de uma contraprestação. Por quê? Quando você faz análise condicional dos tributos, quando eu falo de tributo de forma geral, tributo na definição ampla no sentido de gênero. A Constituição ela vem trazer moldes para os tributos, ou seja, ela vai criar espécies de tributos, imposto, taxa, contribuição, empréstimo compulsório. Então, o que a Constituição faz? Ela vem lá e cria. Imposto é tributo não vinculado. A não ser no caso do imposto sobre grandes fortunas e o imposto extraordinário de guerra, que eu tenho uma vinculação obrigatória. No caso, imposto, como é o caso do IPTU, o município pode cobrá-lo independentemente de qualquer contraprestação por Mas tem o contribuinte. fatiamento dos recursos. Na Constituição estabelece o fatiamento dos recursos. Não, 20% para a saúde, 30% para a Aí é educação. uma vinculação genérica de impostos. Mas é aí que a gente quer entrar. Só queremos ampliar esse leque aí, Sei. Não, mas exigindo a contrapartida permanente. Mas aí a Constituição não cria, a Constituição não cria vinculação obrigatória, por exemplo, para a construção de estrada ou pavimentação de rua. Ela vem lá criar aquela vinculação que parece que já até caiu por conta da PEC aprovada. Então, veja só, imposto, no caso, é tributo que não pode. O Estado cobra o imposto sem prometer ao contribuinte nenhuma contraprestação específica. Para esses tributos que têm uma contraprestação específica, eu tenho outros tributos, como a contribuição, a própria taxa, que aí sim eu cobro a contribuição e entrego para o contribuinte a contraprestação específica. Então, eu tenho uma certa... quando você altera o artigo 10, Isso. para inverter e obrigar o município a exatamente criar uma contraprestação, aí eu entendo que pode haver um questionamento acerca da constitucionalidade. Agora, seria excelente, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista social para a sociedade, se houvesse essa obrigatoriedade para o município ir lá entregar um asfalto de boa qualidade, entregar iluminação pública de boa qualidade, colocar um posto de saúde, uma escola primária, sem dúvida nenhuma, sem dúvida que isso seria um alcance social muito grande. Inclusive, é o que a sociedade quer. Agora, eu posso fazer isso atropelando a Constituição, eu posso fazer isso atropelando a questão orçamentária do município, como o doutor disse. É esse o meu questionamento que eu fico. Inclusive, seria, já que eu estou aproveitando a oportunidade de estar aqui, não sei se o senhor pode ter essa oportunidade de dar uma revisada a questão das zonas, né? Porque, por exemplo, eu posso estar enganado, eu acabei de conferir aqui mais uma vez, eu não vi, por exemplo, esses condomínios fechados de Goiânia, que geralmente tem um pessoal com poder aquisitivo maior, na primeira zona que paga uma alíquota maior, salvo me engano, eles estão na quarta zona, ou seja, quem mora em condomínios terceira, pois que é uma alíquota muito menor. Por exemplo, quem mora na Aldeia do Vale, quem mora no Alphaville, geralmente são pessoas com maior poder aquisitivo, então está pagando tributo muito inferior a quem mora, por exemplo, no setor universitário, ou seja, rico está pagando menos que pobre. Há uma injustiça tributária muito grande aqui, na definição desses setores aqui. Para mim, está muito bom. Eu gostaria, porque eu acho que o ideal era colocar esses setores aí na primeira zona, no mínimo. Aldeia do Vale, Alphaville, porque o pessoal lá tem poder aquisitivo de pagar mais. Já se tentou nessa casa, mas não conseguiu. E outra situação, eu também não identifico a progressividade aqui dos impostos do município. Não sei se é para atender construtora, não sei se é isso o real motivo, mas não tem progressividade. Ou seja, provavelmente quem tem mais imóveis aqui no município deve ser construtora. Eu não sei se é a realidade. Então não tem. Provavelmente não. Eu imagino que construtora tenha mais imóveis aqui no município, inclusive imóveis sem qualquer função social. Aqueles imóveis que estão lá só para especulação financeira. E eu não percebi no Código Tributário Municipal essa progressividade, que é aquela que eu vou aumentando as alíquotas de ano em ano até chegar no 5º ano, chegou na alíquota máxima. Também já tentaram no passado recente aqui, né? O município faz o quê? Desapropria e paga com título da dívida pública. Isso que eu tenho vontade de ver no município de Goiânia, nessas duas situações, e eu não sei se você poderia... Mas estamos falando de duas coisas, né? A parte de cobrança, isso, de outra arrecadação, situação. e a parte da questão social que nós estamos tratando aqui. São duas só coisas bem apenas distintas. isso que eu gostaria eu entendo essa questão... Do projeto. Perdão? O debate está saindo do projeto. Esse debate da questão da arrecadação está fugindo do não, é só um ponto que eu gostaria de deixar Sim. anotado, que de repente você pode até
dar uma revisada. Esse mesmo questionamento que eu fiz agora há pouco em relação ao debate, né, à discussão em relação ao imposto, se pode discutir imposto ou não, se pode, de repente, aperfeiçoar um imposto ou não, ou rever a questão da cobrança tributária ou não, é pelo seguinte, nós temos aqui a questão da contrapartida, que infelizmente a gente não tem de maneira muito clara, transparente essa execução da contrapartida, não é uma coisa clara. Em Goiânia não tem, canto nenhum do Brasil. Você paga o imposto e não tem essa certeza de que vai ser revertido de alguma forma ali. Aí, vocês falaram, poxa, mas aí pode ser inconstitucional. Aí não vou ser irresponsável de provocar nessa audiência aqui, e nós devemos rasgar a Constituição, não é isso. Agora, tem certas coisas que podem ser feitas, mesmo sabendo que elas são incondicionais, mas vamos provocar essa mudança. Vamos provocar essa mudança, vereador, entendeu? A causa é boa. Vereador, eu vejo o seguinte, para mim o projeto de lei não padece de nenhuma inconstitucionalidade. O projeto de lei não está vinculando melhoramento, não está vinculando a receita do imposto IPTU. O que o projeto de lei está fazendo é alterar a hipótese de incidência. Me parece que ele é perfeito nesse sentido. Não vejo nenhuma inconstitucionalidade. Eu tive o cuidado de pedir ao gabinete do vereador que me remetesse uma cópia do projeto. Então, no dia de ontem, eu fiz uma leitura do projeto de lei, fiz uma análise rápida, mas fiz, certo? Sobre a análise. O que me parece que o projeto de lei faz é alterar a hipótese de incidência. Né? Passa a colocar alguns requisitos a mais para que o IPTU possa incidir sobre determinado imóvel. Certo? Então, nesse sentido, eu acho que não cabe a discussão se há ou não vinculação da receita do imposto. Não está vinculando a receita do IPTU ao melhoramento. O que se está fazendo é o contrário. Está se dizendo para que o imóvel esteja submetido à incidência do IPTU, o bairro tem que apresentar determinados requisitos de melhoramentos. Tem que apresentar serviços e melhoramentos. Isso, exatamente. Os itens estão listados ali no projeto. E condiciona para que, né, haja incidência do tributo a existência daqueles serviços e melhoramentos. Então, não é prévio. Os melhoramentos seriam prévios à cobrança. Então, exatamente. Sentido, não há vinculação. Então não há vinculação da receita tributária aos melhoramentos. Então, a única dificuldade que eu vi é o seguinte, porque diversos, eu não sei quanto, gostaria até de ter esse levantamento, mas nós não vimos aqui quantos bairros do município de Goiânia não apresentam esses requisitos que estão no projeto de lei. Esses itens aí que o projeto de lei lista. Eu creio que grande parte dos bairros de Goiânia não atenda a todos esses requisitos que estão no projeto de lei. Então, algum vai faltar rede de esgoto, outro vai faltar rede pluvial, né? Rede elétrica, a maioria tem, posteamento, a maioria tem, mas outro não tem posto de saúde, não tem escola a menos de 3 quilômetros, né? Não tem rede pluvial. Então, tem uma série de dificuldades. Então, o que vai acontecer? Se aprovar o projeto de lei nos termos que ele está colocado, em janeiro de 2018, o município vai ter que deixar de lançar ITU e IPTU em relação a diversos imóveis de Goiânia, que apesar de estarem na zona urbana, não atenderão os requisitos que o projeto de lei lista. Por isso é que eu insisto na proposta. Eu acho que o projeto de lei, para que ele possa ser aprovado, implementado e ser viabilizado para o município de Goiânia realizar as melhorias, né, sem perda de receita, é conceder um prazo. É porque, em momento algum, quero deixar bem claro isso, em momento algum a gente quer forçar o poder público a não receber, a colocar não gerar prazo. receita. Então, primeira coisa que nós podemos, sugestão, vereador, seria até irresponsável e leviano da minha parte. Colocar um vacácio legis. Então, em vez do projeto de lei dessa alteração entrar em vigência em 1º de janeiro de 2018, ele pode entrar em 1º de janeiro em 2019 ou algo assim, dá um prazo para o município.
ele pode fazer uma escala também, ó, em relação ao bairro tal, né, os bairros tal que tem um prazo para a prefeitura fazer os melhoramentos, né? Alguma coisa nesse sentido que não impedisse o município de fazer o lançamento do ITU e IPTU em 1º de janeiro de 2018, né, e desse um prazo para o município implementar as melhorias. Porque aí sim vai estar conforme a ideia do senhor, conforme o objetivo da ideia que o senhor está colocando. Me parece que seria a solução para resolver esse problema da perda de receita, que enfrentaria a lei de responsabilidade fiscal, certo? E o prazo para que o município possa implementar as melhorias. Ah, passou o prazo, não implementou, aí sim o município ficaria impedido de lançar o ITU e IPTU. Certo? Porque também, se não houver essa exigência de lançamento, o que vai acontecer? Nós vamos ficar no status quo atual. Né? O município não vai realizar os melhoramentos e o projeto de lei perderia o efeito. A ideia que, para mim, é brilhante, precisa ser feita, né? Porque nós tivemos uma série de bairros aí que foram aprovados ao tempo, que o loteador poderia entregar sem cumprir todos os melhoramentos, sem realizar, né? Então nós tivemos um problema aí de planejamento urbano no passado que nós temos que dar uma solução. E me parece que esse projeto de lei, a ideia é muito boa para solver esse problema, né? Para resolver esse problema. Só que nós temos um problema de dinheiro, onde o município iria arrumar recursos para fazer os melhoramentos se município, ficasse impedido de arrecadar essa receita tributária. Ainda mais de um ano para o outro, né? De um ano para o outro, realmente é um prazo muito curto. Então, minha sugestão é que o senhor inclua no projeto de lei do senhor prazos escalonando para que o município possa incidir, né? Realizar as melhorias. Por exemplo, em percentuais, levantar quantos bairros de Goiânia e quais são as deficiências, certo? E estipular para o município lançar o ITU e IPTU em janeiro de 2019, ele tem que ter realizado 10% ou 20%, certo? Das melhorias nos bairros que estão pendentes dessas melhorias, né? Então, vamos supor, pode-se fazer um levantamento, os bairros têm esses problemas. Então, Elza Fronza aí, qualquer outro, Pacheco? Paulo Pacheco, não tem asfalto, não tem nada. Então, se o município quiser lançar ITU e IPTU em 2019, né, vamos dar a ele o ano de 2018 para resolver o problema, porque esse ano o orçamento já está aprovado, né, às vezes nem tem previsão de verba para fazer essa melhoria lá. Então, vamos dar um prazo de 2019. Se o município de Goiânia quer lançar IPTU, ITU, né, para os bairros que não têm os requisitos do projeto de lei, ele tem que realizar os melhoramentos, todos os itens aí, no Paulo Pacheco, no Elza Fronza e no outro bairro aí que... Alice Barbosa. Vamos supor que sejam esses os mais prejudicados, né? E faria uma inversão nessa ordem, começando dos mais prejudicados, né, que atenderiam um critério social, indo para os com menor prejuízo, né? Então faria uma escala aí, vamos supor, 5 anos, né, 20% a cada ano. Então tem 100 bairros que tem problema, então, ele vai fazer em 20 bairros cada ano, certo? Assim por diante. Eu acho que nós contornaríamos o problema da lei de responsabilidade fiscal, sem renúncia de receitas, sem problema para o projeto. Daríamos ao município uma solução de fluxo de caixa, certo? Daríamos uma diretriz para o prefeito, né? Ele vai ficar vinculado a isso, vai amarrar ele nesse ponto. Então, ele vai entrar, vai estar amarrado aqui. Daríamos uma diretriz para essa própria casa, no sentido de aprovar os próximos orçamentos, né, vinculando lá, porque nós temos que lembrar que os vereadores é que dizem o que o prefeito pode fazer. Então, quando a Câmara Municipal
aprovam um orçamento muito aberto, incluindo tudo no orçamento, os vereadores estão abrindo mão do poder de decisão. Estão autorizando o prefeito a fazer qualquer coisa, a fazer tudo. Então, se autoriza tudo, quem vai escolher é o prefeito. Agora, se os vereadores fecham um orçamento e autorizam o prefeito a fazer só determinadas coisas, né, aí quem está mandando são os vereadores. Porque o prefeito só pode fazer aquilo que a Câmara Municipal autoriza. Então, a lei de força dos vereadores é a lei orçamentária. Se a lei orçamentária é restritiva, só autoriza aquilo que os vereadores querem que o prefeito faça, o prefeito tem que andar ali, ó, dentro do orçamento. Né? Aí ele só vai poder fazer aquilo. Aí a escolha fica na mão dos vereadores. Agora, se os vereadores autorizam, dão um cheque em branco para o prefeito, autorizando tudo na lei orçamentária, quem vai escolher o que vai ser feito é o prefeito. Né? Então, essas são as observações que, nesse momento, eu exponho aqui e levo à consideração dos senhores, especialmente do nobre vereador. Obrigado, doutor Gessé. Inclusive, destacar isso, que esse ponto de vista em relação a essa alteração, essa ideia, esse acréscimo de ideia, né, em relação ao artigo, vou acatar com muita humildade, porque até uma das principais ideias desse debate aqui é justamente isso, aperfeiçoar, né? Porque eu não acredito em imposição, né? Acredito realmente no bom debate e dá para a gente poder aperfeiçoar o projeto e atender realmente os anseios da população, que o principal disso tudo, já vou dar uma parte para o amigo lá, o principal disso tudo é realmente a gente provocar o poder público, porque eu, na condição de cidadão, me sinto lesado com isso. Eu moro num bairro que é um bairro carente ainda em alguns aspectos do setor Pedro Ludovico. Eu não vejo as melhorias chegarem no meu bairro. E ampliando isso para uma Goiânia inteira, conversando com moradores das mais diversas regiões da capital, é normal. Eu estou descontente porque eu pago imposto que eu não vejo contrapartida. Aí, fora o IPTU, tem o ITU, tem o ISTI, né? ISTI também, que é o imposto quando a pessoa faz a transferência do imóvel. Aí vamos ampliar para o ISS, para IPVA, tantos e tantos impostos que as pessoas pagam e não vem necessariamente uma contrapartida. A questão vinculante é óbvio que seria irresponsável. Não dá para se estabelecer um vínculo em relação à cobrança do imposto. Agora, a natureza do imposto que a gente pode discutir aqui, a cobrança do imposto, vamos cobrar o IPTU onde tiver realmente 2 tipos de melhoramento ou mais, podemos acrescentar isso aqui, ou mais melhoramentos, serviço e melhoramento, que é a bendita manutenção que a gente não vê. Outra coisa que a gente pode discutir também, isso aí em outras oportunidades, é a questão dos contrastes. Se você pega um aparelho público, uma praça pública hoje, num bairro da região noroeste, lá no Jardim Curitiba, no Recanto do Bosque, e compara com a qualidade do material e da manutenção numa Ricardo Paranhos, é uma disparidade. Só com relação à questão da inconstitucionalidade, agora eu entendi bem o projeto, porque eu fui avisar de última hora. Eu entendo que se não há vinculação, como os melhoramentos eles são prévios, né, o poder público primeiro tem que fazer para depois cobrar o IPTU, então realmente não há vinculação nenhuma do tributo e ele segue tendo um controle constitucional perfeito do IPTU nos termos aí propostos pelo senhor no seu projeto. Com relação à inconstitucionalidade, eu acho que está superado essa minha visão, assim, passando do projeto, então não vejo nenhuma inconstitucionalidade também, né? Só para registrar. É nesse caminho que a gente quer transitar. Amigo, pode falar. Por favor, tem um microfone aí, só para a TV Câmara poder captar o áudio das pessoas que estão... Esse, por favor. Teu nome, amigo, perdão? Pode ser daqui? Pode. Meu nome é Nivalci. Nivalci está aqui. Nivalci Castilho. Nivalci Castilho. Eu não vou adentrar em muitas questões técnicas, né? E estamos bem representados aí pela nossa colega de trabalho lá na prefeitura, a doutora Eliane. Mas eu quero trazer a discussão se passar a exigência na hipótese de incidência do tributo, com todos esses melhoramentos, são 5, né? Tem um deles que é o esgoto sanitário, né? O esgoto sanitário é de competência, de responsabilidade municipal, mas está transferido, né, para a Saneago, empresa pública estadual, né? Então, olha só,
nós precisamos discutir bem isso para ver se coloca também até esse item, porque o município não é responsável pela execução desse melhoramento. Outro ponto que eu quero caminhar é com o promotor, doutor Gessé, numa sugestão também ao projeto, o espírito do seu projeto, que de fato é excelente. A sociedade precisa levantar para discutir a aplicação dos tributos, dos impostos que nós recolhemos como cidadãos. E o vereador, como propositor desse projeto, e sua assessoria, eu sugiro que dê uma olhada, uma estudada, pesquise o caso Medellín e Bogotá. Tá? Lá foi criado, nessas duas cidades, se não me engano, na década de 90, um tributo chamado como mais-valia. Me parece que foi criado um plus opcional, voluntário, por parte do cidadão, o morador, o proprietário de imóveis, né, o responsável pelo recolhimento do IPTU, né, lá daquelas cidades, seria 110%. 100% ele é obrigatório pagar, 10% não, voluntário. Mas aquele 10% que fosse arrecadado, ele deveria e foi sendo aplicado exatamente para sanear demandas sociais. No caso dessas cidades, muita droga, criminalidade e também aquelas, me fugiu aqui, favelas. Mas favelas processo e favelas de e favelas. né? Exatamente. E esse tributo criado, esse fundo foi sendo aplicado na construção de moradias, tirando aquelas pessoas daquela condição de risco. Então, as duas cidades foram transformadas com aquela ideia. Então, que tal o senhor pensar nisso, né? Essa Câmara aqui pensar nisso e desenvolver isso, né? Algo parecido, tá? Eu sugiro isso. E outra coisa, cabe a cada um de nós, cidadãos, a cobrança do poder, junto ao poder público, junto aos executores, né, da aplicação dos recursos públicos. Então, o seu projeto caminha nessa direção, né? Então, assim, o espírito é excelente e digno, né, realmente de nota, né? Quanto à questão técnica, nós vamos discutindo mais. Obrigado. Obrigado, Devalci. Já vou passar a palavra já para a servidora, para a senhora Eliane, de novo, que pediu a palavra. Eu vejo só com um pouco de preocupação essa ideia tua do plus, né? Vamos supor, cobrar o IPTU 100%, valor integral, e é inquestionável e tem que pagar. 10% a mais aí que seria um plus para poder reverter em melhorias, manutenção. Sim, mesmo na condição de voluntário, se a Prefeitura de Goiânia, se a Câmara de Vereadores entrar com um projeto nesse sentido, vai transmitir para a sociedade a imagem de mais uma taxa. A COSIP, na década de 90, já foi declarada, na época, inconstitucional, né? Depois, a taxa. Isso. Seria uma a mais, né? O brasileiro, na verdade, se a gente for... O impostômetro aponta lá, nós somos, se não brincar, os 5 que mais pagam impostos no mundo, se brincar. Eu não tenho essa leitura técnica e precisa, mas estamos entre os países que mais pagam impostos do mundo. E o problema essencialmente é de contrapartida. O problema é essencialmente a parte do retorno, da contrapartida. As pessoas não têm muita segurança em relação a isso. É muito comum você ouvir de que a pessoa não está tendo retorno, eu não estou vendo o retorno daquilo que eu estou pagando, desde um imposto embutido num simples pacote de arroz, até uma taxa, uma contribuição, uma COSIP, o IPVA, o IPTU, enfim. E a natureza desse projeto de lei, para poder alterar o Código Tributário, realmente não era uma questão vinculante, a pessoa vai pagar ou não vai pagar, mas assim, quero pagar, vou pagar porque eu sou obrigado a pagar, é uma imposição, é um imposto, porém eu quero exigir uma contrapartida. Então, aparentemente fica vinculante isso. A brecha que nós encontramos para poder provocar isso na sociedade é realmente a questão da incidência, como o doutor falou. Exigir realmente que o imposto seja cobrado onde haja ali o serviço X, serviço Y e
permanente melhoramento, que é a grande questão. Nós temos vários bairros aqui de Goiânia, que são bairros históricos, aqui na região de Campinas, setor São José, nós temos vários bairros importantes aqui de Goiânia, que estão a ver navios em relação a essas manutenções. E pagam o mesmo imposto que, de repente, é pago na região ali do setor sul, citando que é um bairro muito bem aparelhado, e a pessoa não tem a mesma contrapartida do pessoal que mora no setor sul, ou no Parque Amazônia, ou no Jardim América. Por favor, então, eu queria só Senhora Eliane. levantar uma questão aqui. Em relação à cobrança do ITR ou do IPTU, embora tenha essa questão doutrinária, na prática, o que acontece? Se está dentro do perímetro urbano, nós olhamos se tem os dois benefícios. Se tem os dois benefícios, é cobrado o IPTU. Se não tem, ele acaba ficando no limbo mesmo. Exato, que a União não cobra e nem o município. Então, à medida que nós teríamos que olhar esses 5 itens aqui, muitos desses imóveis ficariam no limbo. Eles não seria cobrado nem o IPTU e nem o ITR, nada. A outra questão também, da minha colega Neila, que já trabalhou, é auditora também, mas já trabalhou na parte de planejamento, e já trabalhou muito no PPA, LDO, LOA. Então, ela até estava me alertando aqui. Na realidade, são essas três leis que nós temos que segui-las. E aqui, 25% para educação, 15% de saúde, 60% de pessoal. E temos que contar aqui que pelo menos uma lei para 5 anos, o orçamento do município já tá previsto ali em que ele vai gastar. Então, esses 5 anos, que é o plano plurianual, então são 5 anos que o município está ali engessado. Ele não tem como trabalhar exatamente nesses bairros, nesses melhoramentos. Então, o doutor Gessé, acho que ele foi muito feliz na hora que ele colocou que quem aprova a LDO, a LOA, o PPA, é a Câmara. Então, é os vereadores que dizem em que o prefeito vai aplicar o que ele recebeu. O outro detalhe também que eu queria deixar, aliás, eu não sei, isso aí é até uma dúvida que eu fico, porque na hora que vem o projeto de lei, que ele reduz, caso não tenha essa alteração que o senhor está sugerindo, reduz ali de imediato, reduziria a partir de 2018, a receita do município cairia drasticamente. Então, eu acho que entraria até em vício de iniciativa, porque feriria a lei do PPA, a LOA e todas. Então, teria que ser uma lei privativa do prefeito, eu acredito. Então, essa alteração aqui? O não, parecer da própria Procuradoria Sim. Não, mas eu estou falando, a hora que o senhor vai analisar, a hora que nós vamos analisar, a consequência dela. A consequência, porque caso seja, igual o doutor Gessé está falando, se vai estipular um prazo para que seja feito aquilo ali, desde que respeitado o que já está hoje, o que já foi aprovado nas leis que estão em vigor hoje, tanto o PPA, a LOA... Mas aí não e muda. LDO. Pois é, mas nós temos uma lei ali que foi aprovada, então aquela lei ali já está direcionando em que vai ser aplicado aqueles recursos. Então teria que ter... Não, a preocupação é só que daí não muda, não tem como mudar. Então fica tão atrelado a questão da LDO e tudo mais, que não tem como mudar, não tem como provocar mudança. E o que nós queremos... Doutora Ana, por favor, no microfone lá, doutora Ana. Neste mês, já chegou a LDO aqui nessa Casa de Leis. Então, serão feitas emendas de cunho textual apenas. Mas, em setembro, chega o PPA e a LOA, que é a Lei Anual Orçamentária. Então, se esse ano chega o PPA... o ideal de uma vacatio legis, então, seria de 5 anos, não é isso, doutor? Porque se esse ano chega PPA, que será programado os gastos em 4 anos, se nós fizermos a alteração dessa legislação do IPTU com uma vacatio legis de 5 anos, o próximo PPA terá que necessariamente trazer as alterações e as estimativas de gasto com a alteração do IPTU. O senhor concorda? Um prazo ideal seria uma vacatio legis de 5 anos?
Sem dúvida, né? Agora, o que eu vejo assim, o próprio projeto de PPA, né, da lei do PPA, ela poderia sofrer alterações. Essas leis aí já prevê os investimentos de melhoramentos nesses bairros. Eu entendo, mas é porque esse projeto de alteração do IPTU, ele ainda tem um processo legislativo a ser seguido. Eu penso que até setembro, dependendo do decorrer do processo legislativo, eu não sei se ela já estaria em plena vigência, vamos dizer assim, pelo processo legislativo. Então, uma maneira de tentar chegar a um bom senso, como o senhor falou, seria deixar para o próximo PPA para a regulamentação de estimativa de gasto com alteração. Mas aí nós pularíamos para quase 10 anos. Aí eu acho que inviabiliza. Eu creio o seguinte, que no próximo projeto de PPA, nesse que vai ser votado chegará em setembro, vai chegar agora, já inserir o direcionamento para fazer as benfeitorias nos municípios. Certo? Eu vejo assim que não independe a aprovação desse projeto de lei da aprovação do PPA. Se no PPA tiver a previsão de fazer esses investimentos, né, mas o senhor concorda comigo? Depende de vontade política do Poder Executivo também? E essa vontade política, muitas vezes, por exemplo, para setembro, ele desejar incluir essas alterações de mudança de estimativa de gasto e tudo, é um pouquinho complicado. Não, sem dúvida que vai ter um embate político aí, né? E aí eu acho que é o grande trabalho do vereador, né? Conduzir esse embate, levantar a voz e trabalhar para que essas alterações sejam introduzidas, tanto com essa alteração desse projeto de lei aqui, né, quanto com a alteração no PPA. Né, ele já trabalhar para que lá no PPA estejam incluídas, né, essas melhorias que se deseja, né, de tal modo que esse projeto de lei que está sendo debatido aqui hoje fique compatível com o PPA, né, e vice-versa. Aí nós reduziríamos o prazo de 10 anos para 5 anos. Para 5 anos. De qualquer forma, essa mudança só seria executada daqui a 5 anos? Não. Ela poderia ser progressivamente executada. Nos próximos 5 anos? Desde que se consiga alterar o PPA, que vai ser votado esse ano, né? E esse projeto de lei aí seja aprovado. Então, nós poderíamos ter, havendo a previsão no PPA, no próximo PPA agora, né, de fazer essas melhorias, e com essa alteração legislativa, então, nos próximos 5 anos, o município teria o prazo para implementar as benfeitorias, certo? E vencido esse período de 5 anos, caso o município não implemente as benfeitorias em todos os bairros, o município ficaria impedido de lançar o IPTU e ITU em relação àqueles bairros que ele não realizasse as benfeitorias, não realizasse as melhorias. Me parece que 5 anos é um prazo razoável para compatibilizar aí um prazo de bom senso, né? Que seria um prazo para mexer na legislação que vai prever o que o município vai fazer nos próximos 5 anos, e o projeto aqui seria um elemento coator, né, de força para obrigar o município a fazer. Porque aí o município teria, se eu não realizar isso nos próximos 5 anos, vou perder essa receita, né? Vou perder essa receita de IPTU. Por quê? Porque vai ter uma redução das hipóteses de incidência, né? Então, me parece possível, né? Vai depender muito do trabalho político que o vereador Alisson Lima conseguir realizar, da pressão, né? Agora, aí nós teremos que construir um embate, uma discussão pública, né, pelos meios aí possíveis, para conduzir a força política, o poder político nesse sentido, né? Porque não é fácil, concordo que não é fácil, né? Mas eu creio possível.
Uma mudança muito importante, né? Deixando claro realmente essa questão da preocupação com a arrecadação, né? O orçamento do município ele deu uma caída de 2016 para 2017, ficou na esfera de 5 bilhões, né? Caiu praticamente 1 bilhão e 400 milhões aí no orçamento de um ano para o outro. Tudo isso aí, claro, advindo dessa crise que pegou todo o Brasil, e isso reflete também na questão da arrecadação tributária. Temos plena consciência em relação a isso. Agora, a questão do IPTU hoje, um imposto que as pessoas estão questionando cada vez mais, é um imposto midiático também, é um imposto que é uma espécie de vilão do cidadão, né? E as pessoas cada vez mais gerando incertezas aí em relação a isso. Acho que a gente pode tentar, pelo menos aqui, essa é a minha intenção junto com a minha equipe, provocar o debate e tentar condicionar o poder público a realmente oferecer um serviço eficiente, uma contrapartida. Eu entendo, desde o começo a gente tinha muita dificuldade de encontrar realmente uma brecha para poder colocar essa mudança. E não é condicionando que a gente conseguir chegar nesse ponto. Mas sabendo que a incidência aí, a gente pode colocar essa questão da incidência, que depende do cumprimento, ou seja, ampliar o leque de serviços e melhoramento para a prefeitura poder cobrar, sugere um caminho para a gente poder entrar e gerar uma contrapartida realmente para a população nesse momento que o cidadão está cansado de pagar tanto imposto já e não ter nenhum tipo de serviço. Então a gente tem alguns pontos de vista diferentes aqui do senhor, também mais ou menos dentro do ponto de vista do senhor em relação ao projeto em si. A Eliane já tem um ponto de vista totalmente diferente, mas em cima disso a gente vai elaborar um relatório, uma ata, apresentar para a Procuradoria nos próximos dias e ver o trâmite normal do processo aqui nessa casa. Eu espero ter, com a presença de vocês aqui, melhorado o debate, ampliado o debate aí, e que a gente chegue realmente numa condição melhor para o cidadão. Essa é a minha intenção. Eu queria agradecer a presença de todos. Só fazer uma colocação antes do senhor encerrar? Sim. Meu nome é Neila, sou lá da Finanças também. Com relação ao PPA, ele vai ser elaborado agora para vigorar 2018 até 2021, que pega 3 anos desse governo atual e o primeiro ano do governo seguinte. São 4 anos. 3 agora, mais 1. Então, a oportunidade que a Câmara tem, se for o caso, incluir um programa, uma ação que seja o melhoramento desses bairros. E ele pode ser programado para se acontecer em 4 anos. Tantos por cento no primeiro ano, no segundo, no terceiro, que é o que o doutor Jacé está sugerindo. Aí, sim, o que vier na LDO e na LOA tem que acompanhar o que está previsto no PPA, no Plano Plurianual. Aí tem condições de depois aplicar a lei. É só essa colocação que eu queria fazer. Muito bem observado. Só para aproveitar o gancho, na sugestão do Nivalci. Nivalci, desculpa. É o seguinte, eu também, como cidadão, me sinto, às vezes, lesado, né, pelo poder público, pelo município. Né? Até ontem mesmo eu fotografava lá as bocas de lobo, lá da rua onde eu moro, no setor Coimbra. Então, todas sem tampa, entulhadas de lixo, né, que eu vou mandar para o setor competente do município de Goiânia. Realmente nós nos sentimos assim. Agora eu vejo que nós temos um problema, hoje em dia, que é um problema de caixa, de todo o poder público. Né? A carga tributária já é muito alta, sem dúvida. O Brasil é onde se paga mais tributos, né? Nós gastamos quase metade do ano trabalhando para pagar tributos. Né? É muito alta, mas eu confesso que preferia, né, pagar uma mais-valia, certo? E viver num ambiente socialmente mais adequado. Condomínio urbano. Então, em vez de nós termos só os condomínios fechados aí, nós temos um condomínio aberto de todo o município. Né? E eu, como cidadão, estaria disposto a pagar isso, desde que isso não fosse exatamente vinculado ao poder público, mas fosse criado um fundo separado, onde não ficássemos jungidos ao que diz a Constituição Federal e que houvesse uma participação maior do cidadão e que nós tivéssemos uma transparência a ponto de ver que aquele valor nós estamos entregando àquele fundo, né,
revertesse realmente naqueles serviços que eu, como cidadão, e os demais esperamos que sejam prestados, né? Então, há uma possibilidade disso, e não é a primeira vez que eu tenho oportunidade de conversar sobre essa ideia, e já conversei sobre ela com várias outras pessoas que também se mostraram propícias a isso. E na prática nós já assistimos alguns fatos desses acontecendo na nossa cidade, né? Por exemplo, no item segurança, nós temos pessoas que se propõem a prestar um serviço aí até de forma clandestina, e muitas pessoas pagam ali a segurança, né, que é feita no bairro pelo próprio bolso, né? E é um serviço de péssima qualidade, sem garantia nenhuma, prestado clandestinamente, enquanto nós poderíamos ter isso de forma oficial, organizada, transparente, com segurança. Se as pessoas estão dispostas a pagar por isso e acreditam nisso, então eu creio que há a possibilidade, mas ela só é possível, do meu ponto de vista, se ela for desvinculada da burocracia reinante no poder público hoje. Então nós precisamos ter. Por que o cidadão aceita pagar por um serviço de segurança que ele sequer tem certeza que vai ser prestado, né? Porque não está jungido à burocracia. Outro problema aí também, doutor, é o seguinte, é a questão das distorções, né? Quem, por exemplo, aquela velha história, quem pagar muito vai receber muito, quem pagar pouco vai receber pouco. Proporcionamento dentro da minha realidade, dentro da realidade do senhor, de repente a gente vai conseguir pagar, além do IPTU, o plus que ele falou lá, vamos supor, R$800, R$1.000 por ano. Dona Maria, que mora lá no balneário, paga R$30. Será que ela vai ter a mesma contrapartida que a gente vai ter também? Essa é a questão. Eu acredito que a figura, é inerente à própria condição a figura humana. do Estado continua sendo muito importante para um país como o Brasil. A gente lançar para a iniciativa privada ou para um terceiro setor, não sei, a solução para essas questões sociais do Brasil, minha opinião. O senhor é um magistrado, tem muito mais gabarito do que eu para poder falar. Eu fico muito preocupado com essa questão da gente enxugar o Estado e transferir poderes. Minha opinião. Será que o povo estaria disposto a pagar? Como que eu faria uma contrapartida dessa, um pagamento voluntário? Será que todo mundo iria querer? Não, é voluntário. O nome já diz, né? Seria é só quem se coisa, dispor a outra tanto. coisa, é voluntário, mas aí no mesmo bairro em que 300 pessoas pagam e 400 não pagam. Como é que ficaria? Ficaria uma situação difícil. São questões a serem debatidas. Mas o debate é bom. Solução, né? Mas o debate parabéns, é muito bom, vereador, porque eu acho que a gente precisa discutir isso mesmo, a contrapartida do município, porque o povo está cansado. De fato, o povo está cansado. Eu, por exemplo, há 2 anos, eu estourei numa semana 4 pneus em buraco em período de chuva. Em uma semana, 4 pneus de carro. Porque se fala-se muito, porque o imposto não pode ser vinculante. Concordo, tudo bem, não pode ser vinculante, mas não existe contrapartida para imposto, aí já é tirania e é uma aberração. Se não, tem contrapartida para imposto, o IPTU, qualquer imposto, né? O próprio IPTU, tem um fatiamento aí que... Foi a senhora que falou, dona Eliana? Senhora Eliana, foi a senhora que falou o fatiamento? Não. Tem da Constituição, tem as exceções. Mas me fugiu. Tem as exceções que a Constituição determina. Não, mas me fugiu corretamente qual era o fatiamento. 20% para a saúde? 25%. 25% para a saúde? 25% para a educação, 15% para a saúde. E 60% para o pessoal centro. Pagamento. 6% legislativo e 54% para o executivo. Só IPTU? Não, de tudo. De todo o bolo orçamentário? Então, isso é uma contrapartida. Isso é uma contrapartida. É muito pouco, né? Então, mas é uma contrapartida. Isso aí é um critério, um estabelecimento de critério em relação à contrapartida de impostos que nós pagamos no Brasil. Então, existe um mito aí de que não se pode questionar imposto, de que não existe contrapartida. Existe. O IPTU não é imposto vinculante como é uma taxa, né? Como é uma contribuição. Mas tem que ter contrapartida, gente. É errado falar que não pode ter contrapartida. Porque a Constituição pensou o seguinte, vamos pegar o dinheiro dos impostos e aplicar nas atividades gerais e universais. Então, a função dele é essa. Por exemplo, a própria construção de estrada, de rodovia, de via, de calçamento, de saneamento básico, de escola, de saúde. Então,
em regra, entende-se que o pagamento de imposto seria para isso O tudo. IPVA é vinculante? Não, né? O IPVA não. Nem o Eu imposto. não posso pegar o dinheiro do IPVA também só para a construção de rodovia. Mas quem paga IPVA? Só quem tem um veículo automotor, Isso. carro ou moto. Né? O dono da bicicleta ele não paga IPVA. Não paga. Mas poderíamos, de repente, usando uma coisa fantasiosa aqui, inverter e cobrar do ciclista ou do carroceiro lá o IPVA também. Não, eu sei que não pode. Só a União poderia criar, por exemplo, uma espécie de imposto residual acerca da propriedade de veículo não motorizado de duas rodas, no caso da bicicleta. Se a União quisesse, ela poderia. Então, o caminho que nós estamos encontrando aqui é propor realmente, através desse projeto de lei de mudança do Código Tributário, é realmente a questão da incidência e estabelecer os critérios da incidência, né? Pronto, a partir de agora a prefeitura vai poder realmente cobrar o IPTU e vai continuar cobrando, né? Não vai mudar em nada a arrecadação, mas apenas em cima de tais critérios. Exatamente. Agora aí só fica o problema do fluxo de caixa, né? Na questão do tempo. Porque se aprovar nesse exercício 2017 nos termos que está proposto, 1º de janeiro de 2018, a prefeitura não vai poder lançar IPTU em relação aos bairros que não atendam os requisitos mencionados aí no projeto de lei. Né? São poucos. Atender aos 5. Mas 90% dos bairros de Goiânia atendem os 5 requisitos. Não. Abastecimento de água, esgoto sanitário é uma questão da Saneago lá. Pode ser um fator exclusivo aqui. A gente pode estudar aqui uma mudança aqui e excluir a questão. Agora, abastecimento de água, energia, asfalto, escola próximo, creche, etc. Dá para enquadrar facilmente 5 critérios aqui. Na boa parte dos bairros de Goiânia. 90% dos bairros. Aí nós caímos naqueles bairros aqui que são os periféricos, que não tem nada. Eu acho Não tem nada. 50% dos bairros. Pedir um levantamento, a Secretaria de Planejamento, pedir um levantamento para a Prefeitura quais bairros apresentam os itens. Aí você vai ter aí na mão concreto. Aí eu suponho que a Secretaria de Planejamento do município infraestrutura, deve ter esses dados lá, compilados. Né? Quais bairros... CEPLAN? Quais bairros preenchem os requisitos, possuem quais requisitos. Né? Será um grande estudo. Esgoto é o problema, né? O Paulo Pacheco mesmo é um setor que não tem esgoto, não tem rede de esgoto lá. Tem a galeria pluvial cortando o bairro só, mais nada. Nós temos um problema no Brasil, né? Nós precisamos de uma reforma do sistema tributário como um todo. O cidadão vive no município e quem arrecada bem é a União. Né? Nós precisamos ter uma reforma tributária para inverter isso aí. Difícil fazer essa reforma sem ferir lá o princípio do pacto federativo. Nós precisamos inverter isso. Precisa. Quem sabe nesse tumulto, né, que o Brasil está passando agora, sai um Brasil melhor, né? Eu costumo falar que a gente não tem como transformar o nosso país sem transformarmos o nosso município primeiro. A mudança começa aqui agora, da nossa pequena Goiânia. Essa mudança começa por cada um, né? Nós começamos por cada um, com preservação de valores, mudança de valores, referências. Que assim é que nós vamos construir um país melhor. Se eu quero um país melhor, tem que começar a mudança por mim mesmo. Obrigado, doutor. Só queria deixar bem claro mais uma vez que a minha ideia, a minha intenção, o ideal, aliás, não é a palavra da ideia, mas o ideal disso tudo não é encontrar brechas para a prefeitura não cobrar o IPTU, ITU, nenhum tipo de imposto. Pelo contrário, é para continuar cobrando. O que nós precisamos reforçar realmente é proteger o cidadão em relação ao direito, inclusive constitucional, que ele tem da escola, do asfalto, da creche. Então, a própria Constituição ela fornece essas vias de mão dupla aí. De um lado, ela não provoca aqui um espaço para podermos condicionar a cobrança do IPTU com uma espécie de contrapartida, mas, ao mesmo tempo, ela assegura o direito à escola, ao asfalto, e que nem sempre é respeitado. Então, é em cima disso que a gente fica com essa balança aí.
Mas a ideia realmente é provocar o poder público a oferecer uma contrapartida permanente da melhor maneira possível ao cobrar esse imposto que está gerando aí quase 600 milhões anualmente para os cofres públicos do município, né? Agradecer a Nivalci Luiz Castilho por ter participado com a gente aqui, Neila de Azevedo Schutz, o Vadson José Belchior, Valdson, né? Representando a Secretaria de Finanças, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Júlio Anderson Alves, obrigado pela presença, doutor. A senhora Eliane Suzy Bom Tempo, representando a Secretaria Municipal de Finanças, e também, cadê aqui o papelzinho do doutor Gessé Crovinel, promotor de Justiça da Promotoria de Ordem Tributária do Ministério Público do Estado de Goiás, servidores da TV Câmara também, muito obrigado pela colaboração. Será transmitido com certeza em breve essa audiência pública aqui, os servidores também do meu gabinete, muito obrigado. Reiterando mais uma vez, uma audiência protocolar, pedido da Procuradoria dessa casa, mas eu acredito que através desse debate aqui e da ata, vamos extrair muitas informações para poder ajustar o projeto, caso necessário. Obrigado a todos, uma boa tarde. Boa tarde.